Bem, pessoal, vamos agora então, sem mais delongas, passar para o Poder Executivo Federal. Poder Executivo Federal, ele está no artigo 76 da nossa Constituição, passando lá pelas atribuições do Presidente da República, 84, 85, responsabilidade do Presidente, ministros de Estado, 87, e os Conselhos da República e da Defesa Nacional. Vai então do 76 ao 91. Cadê o 91 aqui? Aqui mesmo, aqui. É um assunto curto, é um assunto relativamente curto, mas é um assunto muito cobrado em prova, como todos os poderes, certo? E vamos começar pelo 76. Eu vou usar aqui como referência o Poder Executivo Federal, perceba. Mas tudo que eu falar do federal, pelo princípio da simetria, valerá para o estadual, distrital e municipal. Tá certo? O Poder Executivo Federal é exercido pelo Presidente da República. Você sabe muito bem. E aí, pela simetria, o Poder Executivo Estadual e Distrital é exercido pelo governador e o municipal pelo prefeito, tá? Mas isso é o óbvio, você sabe disso. O que talvez você não saiba, mas cai muito em prova é uma questãozinha que diz assim: o Poder Executivo Federal é exercido pelo Presidente da República com auxílio do seu vice-presidente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Falso, falso, falso. O 77, não, desculpe, o 76, o artigo 76 começa dizendo que o Poder Executivo Federal é exercido pelo Presidente da República com auxílio dos seus ministros. Não, se o vice então não faz nada, nada. O vice é só um pneu step. O vice é só um pneu step. O presidente até pode dar ao vice tarefas especiais, funções específicas, mas, repito para você, meu bem, ele é só um pneu step. Ponto. Ok? Tá certo? E, Nelson, e o governador? Mesma coisa, só que ao invés de ministros são secretários. O governador do estado é o chefe do executivo estadual e ele é auxiliado pelos seus secretários. Ah, Nelson, e o prefeito? Auxiliado pelos seus secretários também. O nome é secretário. O único que recebe o nome de ministro é o Poder Executivo Federal. Certo? Mas continuando, 76 já foi, 77 em diante. Nelson, como é que eu chego lá? O 77 fala, né? Será eleito presidente aquele que for votar, receber a maioria absoluta dos votos válidos. Lembra que é a maioria absoluta, não é? Mais da metade de todos os votos. Mais da metade de todos, mas aqui não é bem uma maioria absoluta. Aqui é maioria absoluta dos votos válidos. Ou seja, eu tiro os votos brancos, eu tiro os votos nulos. Aquele que receber mais da metade dos votos válidos, não computados os votos brancos, não computados os votos nulos. Aquele que teve mais da metade de todos os votos válidos, será eleito presidente e trará consigo o vice. O vice com ele registrado. Certo? Nelson, tem aquela paradinha lá da reeleição, né? Nós já vimos a reeleição, não foi? Vamos só relembrar aqui, vamos só fazer menção a artigos anteriores, mas eu já vi com vocês de maneira detalhada o artigo 14. No seu parágrafo 5º ele diz: o Presidente da República, os governadores dos estados e do Distrito Federal, os prefeitos, olha só, chefe do executivo, e os que houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos, mas para um único período, um único mandato subsequente. E o parágrafo seguinte diz: para concorrerem a outros cargos que não sejam o mesmo, o presidente, o governador, os prefeitos devem renunciar ao respectivo mandato 6 meses antes do pleito. Se você olhar lá na aula de direitos políticos, eu dei o exemplo de Eduardo Campos, que foi eleito governador de Pernambuco e depois, sem se desincompatibilizar, deixa eu voltar aqui, sem se desincompatibilizar, concorreu ao segundo mandato subsequente. Mas ele queria concorrer à presidência da República, ele já estava eleito e reeleito. Foi o que ele fez? Ele precisou renunciar ao mandato, se desincompatibilizar 6 meses antes das eleições, 6 meses antes do pleito, como está aqui nessa última linha, para concorrer a um outro cargo. Para concorrer ao cargo não mais de governador, ele não podia mais concorrer a um terceiro mandato, mas sim concorrer ao cargo de presidente da República. Ok, meus amores? Tá, mas olha isso, a eleição do presidente importará a do vice com ele registrado. Eu não posso mais
como já foi possível em constituições anteriores, votar no presidente no candidato de uma chapa e no candidato a vice de outra. Se eu votei em Dilma, eu trago necessariamente com ela Temer. Se eu votei em Lula, trago necessariamente com ele Alencar. Eu votei em Fernando Henrique, então eu trago necessariamente com ele Marco Maciel. Não existe essa possibilidade de votar num candidato a presidente de uma chapa e no candidato a vice de outra. Elegendo um presidente, eu necessariamente elegerei o vice com ele registrado. Necessariamente. Vou fazer um pequeno pulo aqui para explicar para vocês o artigo 83. Depois eu volto para o 78. Mas o 83 traz algo que é muito, muito importante. Ele diz, olha, a falta do presidente, se o presidente da República sair do país por mais de 15 dias, isso vale para o presidente ou para o vice, tanto faz. O presidente da República pode sair do país, Nelson? Pode. O vice-presidente pode sair do país? Pode, mas ele quer sair do país por mais de 15 dias. Se o presidente ou vice quiser sair do país por mais de 15 dias, tem que ter autorização do Congresso Nacional. Tem que ter autorização do Congresso Nacional. Necessária e obrigatoriamente. O presidente da República quer sair do país por mais de 15 dias? Pode? Pode, sem problema nenhum. Desde que haja autorização do Congresso Nacional. Tá certo? Nelson, se o presidente da República ou o vice, ou os dois, saírem do país por mais de 15 dias, sem autorização do Congresso, o cargo dele ou deles, o cargo de quem tiver saído será declarado vago. O cargo será declarado vago. Perde o cargo, já volta para o país pagando sua própria passagem aérea. Então o presidente da República sai do país por 15 dias, sem autorização do Congresso. O que acontece? Nada. Agora, por 16 dias, mais de 15 dias, 17, 18, mais de 15 dias, com autorização do Congresso, ótimo. Sem autorização do Congresso, perde o cargo. Perde o cargo de presidente. O Congresso vai declarar ato vinculado. O Congresso declarará a perda do cargo de presidente da República. Nelson, o presidente ficou, quem saiu foi o vice. Mais de 15 dias, sem autorização do Congresso, perde o cargo. Ok? Perde o cargo de presidente. Simples assim. Olha, eu separei uma questãozinha aqui para você ver. Dá uma olhadinha. O presidente e o vice da República poderão, sem licença do Congresso, ausentar-se do país por período superior a 30 dias, sob pena de perda do cargo. Verdadeiro ou falso? Eles sempre têm a mesma pegadinha. O artigo 83 cai muito, mas sempre cai na mesma pegadinha. É impressionante a falta de criatividade deles. É sempre a mesma coisa. Eles sempre usam o quê? Essa pegadinha aqui, ó. Eles vão mudar o prazo. Eles vão dizer 30 dias, 45 dias, 10 dias, 15 dias úteis. Toma cuidado. Qual é o prazo, Nelson? O prazo é de 15 dias. São úteis? Não, 15 dias. 15 dias corridos. Certo? Simples assim. Cai muito. Muito. Mas vamos lá. O presidente viajou por mais de 15 dias e deixou o cargo vago. Bum! Caramba, deixou o cargo vago. Foi, Nelson? Foi. Deixou o cargo vago. E agora? E aí? Ui! Ora, meus amores, se o presidente viajou por mais de 15 dias e deixou o cargo vago, aliás, sem autorização do Congresso, né? E o cargo ficou vago, quem é que assume? Assume o vice, a linha sucessória. Não, Nelson, quem viajou foi o vice-presidente e deixou o cargo vago. Só o vice, o presidente está lá. Viajou por mais de 15 dias sem autorização do Congresso e o cargo ficou vago. Quem é que assume o cargo de vice? Só o de vice. Só o de vice. Ninguém assume de vice. O vice é só um pneu estepe. Se o cargo de presidente está ocupado, o vice pode ficar vago. O cargo que não pode ficar vago, o que não pode ficar vago é o de presidente. Mas o de vice pode. Veja o caso Dilma. Quando Dilma sofreu impeachment, o vice assumiu a presidência, Temer. Temer assumiu a presidência. Quem foi que ficou no lugar de Temer? Ninguém. Ninguém ficou no lugar de Temer. Ficou por isso mesmo. Percebe? Por quê? Porque o cargo de vice pode ficar vago. Ah, Nelson, mas e se Temer viajar? Quem é que assume? A linha sucessória. Se o presidente e vice deixam cargos vagos, assume o presidente da Câmara. Câmara primeiro. Eita caramba, mas e se ele também viajou, Nelson? Se ele perdeu o cargo? Presidente do Senado. Anota isso. Eita, os 4 deixaram o cargo. Presidente do Supremo. Só você seguir a linha sucessória.
presidente da República e vice, claro. Né? Aí vem a linha sucessória. Câmara, Senado, Supremo. Essa é a linha sucessória presidencial. Eu vou mostrar ela para você daqui a pouquinho. Tá? Posso? Tá, entendi, Nelson. Mas espera aí, deixa eu voltar um pouquinho. Vamos imaginar que o cargo ficou vago por morte, impedimento ou desistência dos candidatos à presidência. Opa, eu estou falando de candidatos, tá certo? Eu estou falando de candidatura aqui ainda. Eu não estou falando de presidente, eu estou falando de candidato a presidente. Vamos imaginar, antes das eleições terminarem, o candidato a presidente desistiu, ou morreu, ou ficou com a ficha suja, ficou impedido. Certo? O candidato, não sei, não quer mais concorrer. Opa, foi antes do fim das eleições. Ele é um candidato, ele não é o presidente ainda. Certo? A gente vai ter que ver aqui se aconteceu antes... Opa, peraí. Bati sem querer aqui. Bati sem querer em tudo. Perdoe-me. Agora. A gente vai ter que ver se esse candidato, se ele desistiu antes ou depois do fim do primeiro turno. Se ele desistiu antes ou depois do fim do primeiro turno. Se o candidato desistiu antes do fim do primeiro turno, desistiu ou morreu ou ficou impedido, não importa, tá? Não importa. Não importa. O que acontece com as eleições? Nada acontece com as eleições. As eleições continuam livremente. O partido vai ter um prazo da Justiça Eleitoral de 10 dias para indicar o seu sucessor. E mais uma vez, Eduardo Campos. Eduardo Campos é um exemplo fantástico. Ele era candidato a presidente da República. E antes do fim do primeiro turno, veja, ele foi lá e morreu. Não porque quis, né? Eu falei assim, ele foi lá e morreu, como se tivesse tido a opção. Mas ele morreu. O que foi que aconteceu? A vice dele era Marina. Né? Marina podia ter morrido junto também, não ia mudar nada. O partido teve 10 dias para indicar um sucessor. Por que teve 10 dias, Nelson? Porque ainda não tinha acontecido o primeiro turno. Percebe? Não tinha acontecido o primeiro turno. O partido teve 10 dias para indicar. Indicou como sucessor a própria Marina, que era a vice, se candidatou, foi escolhido pelo partido para ser a candidata à presidenta com um vice, um outro vice que eles escolheram, no prazo de 10 dias. Mas perceba que a eleição em si não sofreu absolutamente nada. As eleições seguem normal e naturalmente. O candidato morreu, morreu. Quem morreu foi aqui, se for. Enfim, o candidato, esquece essa rima horrível, o candidato a presidente morrendo, ficando impedido ou desistindo antes do fim do primeiro turno, nada, absolutamente nada acontece com as eleições. Ok? Tá claro isso? Posso passar? Posso? Bem, sabendo você disso, senhoras e senhores, sabendo você disso, e se a morte, impedimento ou desistência do candidato acontecer depois do primeiro turno, mas antes do segundo? Você sabe, será eleito presidente aquele que alcançar a maioria absoluta dos votos válidos, não é assim? Aquele que alcançar a maioria absoluta dos votos válidos. Confere? Tá, aí o candidato A e B foram os mais votados, porém nenhum dos dois conseguiu a maioria absoluta dos votos válidos. Nenhum dos dois conseguiu a maioria absoluta dos votos válidos. Se nenhum dos dois conseguiu a maioria absoluta dos votos válidos, eu pego os dois mais votados para ir para o segundo turno. Não é assim? Os dois mais votados, se eu tivesse conseguido a maioria absoluta dos votos válidos, uhul! Eleito já no primeiro turno. Mas ninguém conseguiu, pego os dois mais votados. Certo? Imagine A e B. A e B. B morreu. B morreu antes do fim do segundo turno. Antes de acabar as eleições. Se a morte, impedimento ou desistência do candidato a presidente acontecer antes do fim do segundo turno, se for antes do fim do segundo turno, senhoras e senhores, eu chamarei o terceiro mais votado. O partido não vai indicar outro, como acontece lá no primeiro. Aqui as eleições sofrem uma mudança. A e B, B morreu, ou ficou impedido, ou desistiu, não importa. Chamaremos o terceiro mais votado. Chama o terceiro mais votado. Nelson, mas espera aí, e se tiver empatados aqui, C e D tiverem empatado na terceira colocação, chamarei o mais velho, chamarei o mais idoso para concorrer com A no segundo turno. Dá uma olhada no que diz a Constituição Federal.
Cadê? Ó, a eleição presidente importará na eleição do vice com ele registrado, já falamos. Será considerado eleito presidente aquele que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, já falamos. Aí, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, faça a nova eleição até, olha o prazo, 20 dias após a proclamação do resultado. Então, o segundo turno será até 20 dias após? Não, isso aqui esqueça um pouquinho, por enquanto, tá? Isso aqui é para eleições extraordinárias, eu volto já já. A eleição está aqui, ó. A eleição será no primeiro domingo de outubro, primeiro turno. E se ninguém alcançar a maioria absoluta dos votos válidos, teremos o segundo turno no segundo domingo de outubro. Certo? Ok? Daqui a pouco eu volto para o parágrafo terceiro. Parágrafo terceiro é eleição extraordinária. Eu chego já já. Mas como regra, a regra geral são as eleições ordinárias. E as eleições ordinárias acontecerão no primeiro domingo de outubro, se houver. Se houver, não, desculpe. Haverá. E se houver segundo turno, se ninguém conseguir a maioria absoluta dos votos válidos, o segundo turno acontecerá no último domingo de outubro. Tá aqui, ó. Ok? Tá certo? Posso? Mas deixa eu mostrar o que me interessa aqui agora. Se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Convocarei o terceiro mais votado. A e B estão no segundo turno. Antes de realizar o segundo turno, B morreu. E agora, A vai ser logo eleito? Não. Chamarei o terceiro mais votado. Dentre os remanescentes, dentre os demais candidatos, eu vou chamar o de maior votação, o terceiro mais votado. Caraca, Nelson, mas se estiver empatado, o terceiro e o quarto estiverem empatados, tá aqui, ó. Se na hipótese do parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, chamarei o mais velho, chamarei o mais idoso. Isso é o que diz o artigo 77. Certo? 77 bem tranquilo. Vimos o 83, vimos o 76, tudo bem tranquilão, mas o parágrafo terceiro eu vou voltar para ele num outro contexto daqui a pouco. Certo? Ok? Dúvidas? Aí, dá uma olhadinha no 78. Eu vou aproveitar que ele está aqui na tela e dizer para você. Ó, presidente e vice da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência nacional. Nossa, é aquele juramento que eles fazem no dia 1º de janeiro. Parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido, o cargo será declarado vago. Então, quando finaliza as eleições, terminou as eleições, terminou. Ótimo. Antes de terminar as eleições, eu vou seguir aquela regrinha. Eita, o candidato desistiu. O candidato desistiu antes das eleições, antes do primeiro turno. O que acontece com as eleições? Nada. Desistiu, impediu ou morreu. Nada acontece. Eita, não, ele desistiu, impediu ou morreu antes do segundo turno. Chama o terceiro mais votado. Chamarei o terceiro mais votado. E se houver empate na terceira colocação, chamarei o mais velho. Aí fulano foi eleito. Fulano foi eleito. Ótimo. Dia 1º de janeiro ele vai tomar posse. Está no 78. Vai tomar posse dia 1º de janeiro. Mas ele não apareceu. Não apareceu. O que acontece? Nada. O vice apareceu. O vice toma posse como vice e ocupa o cargo de presidente por enquanto. Certo? Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias. Opa. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente não aparecer e nem justificar um motivo de força maior, porque ele pode estar doente. Olha, eu estou há 10 dias aqui, mas porque eu estou internado. Tancredo Neves. Tancredo morreu antes da posse, mas vamos imaginar que não tivesse morrido. Vamos imaginar, ele morreu depois das eleições, antes da posse. Depois das eleições, antes da posse. Mas vamos imaginar que no dia da posse ele estivesse vivo ainda. Poderia passar 10 dias, 10 semanas, 10 meses. Ele tinha um motivo de força maior, ele estava internado. Agora, o presidente não apareceu nem justificou. Depois de 10 dias, seu cargo será declarado vago. Mas veja que o cargo vai ser declarado vago nesse meu exemplo. O cargo será declarado vago nesse meu exemplo. Esse negocinho fica me chateando aqui, ó. Sai daqui. Isso.
o cargo será declarado vago depois, nesse meu exemplo, após o fim das eleições. Tancredo, as eleições acabaram quando ele morreu. Ele morreu após o fim das eleições. O que acontece? É a linha sucessória. É linha sucessória. Morreu o presidente, assume quem? O vice. Não, os dois morreram. Assume quem? O presidente da Câmara. Esse daí tá doente, assume por quem? O presidente do Senado. Esse foi cassado, assume quem? O presidente do Supremo. Presidente Supremo. Essa é a linha sucessória presidencial. Nelson, como é que acontece na linha sucessória presidencial? Ela só vai contar depois do fim das eleições? Mesmo que antes da posse, eu só uso a linha sucessória depois das eleições. Foi o que aconteceu, repito para você, meu bem, com Tancredo. Tancredo morreu depois das eleições. Antes da posse, mas depois das eleições. O que acontece? Se foi antes da posse, após as eleições, se foi depois das eleições, eu sigo a linha sucessória. Olha o que diz uma questãozinha que eu separei aqui para vocês. Na eleição do presidente e do vice-presidente da República, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, deverá ser feita nova eleição, concorrendo os dois candidatos mais votados. Se antes do segundo turno ocorrer a morte do candidato, deverão ser convocadas novas eleições. Não é? Não. Eu chamarei os dois mais votados, mas se antes do segundo turno ocorrer a morte de candidato, o que acontece? Eu chamarei o terceiro mais votado. E se a morte acontecer depois das eleições, eu chamarei quem? Eu seguirei a linha sucessória. Certo? Nelson, se a linha sucessória do governador, do estado ou do Distrito Federal? A linha sucessória do governador é um pouquinho menor, mas segue o mesmo raciocínio. Na falta do governador, assume o vice. Na falta dos dois, presidente da Assembleia Legislativa. Na falta dos três, presidente do Tribunal de Justiça estadual ou distrital. Veja que não são 5 na linha sucessória, né? Porque não são 2 casas estaduais. A Assembleia Legislativa é uma casa só. Não tem Câmara e Senado. Então, assume só um. Nelson, mas e o prefeito? O prefeito é menorzinho ainda. Prefeito, na falta do prefeito, assume o vice. Na falta do vice, presidente da Câmara. Na falta dos dois, né? Prefeito e vice, o presidente da Câmara. Certo, pessoal? Dúvidas? Antes de continuar, só um segundo.